O pronunciamento que eu farei hoje é um pronunciamento consequência da reflexão, do estudo de um grupo de intelectuais do velho MDB de guerra. É uma reflexão sobre o Brasil e sobre as possibilidades reais que temos para mudar a situação em que nos encontramos, tanto a política, quanto a econômica, quanto a social. Nós daremos a esse pronunciamento um nome, e o nome é o seguinte: Para Mudar o Brasil. Se abstrairmos o momento em que vivemos e olharmos o Brasil de uma perspectiva histórica, veremos que o nosso país, como nação, é um grande êxito. Saindo de levas populacionais marginalizadas, deslocadas de suas origens, criamos um povo novo. Indígenas, portugueses e africanos, acrescidos depois de gente de todo o mundo, formaram o povo brasileiro, hoje uno e diversificado, dotado de identidade, algo que inexistia há muito poucas gerações atrás. Estruturamos um sistema produtivo, habitamos um território bem definido, falamos a mesma língua sem dialetos e fundamos um Estado nacional, constituindo uma memória com sentimentos comuns. Estamos unidos por uma clara identidade nacional. Ela não tem raízes em ideias de raça ou de religião. Não tem raízes em vocação imperial, em xenofobias e ódios, em qualquer tipo de arrogância. Tudo nos une na construção exitosa de um mundo novo no novo mundo. Olhamos sempre para o futuro, somos abertos ao que é novo, aceitamos a diferença e temos na cultura uma cultura de síntese, a nossa razão de existir. Somos um grande país e temos o maior povo no mundo moderno. No entanto, paradoxalmente, nossa história registra também um enorme fracasso. Esse povo, a imensa maioria, não assumiu até hoje o controle da nação. O Estatuto Colonial originário transmudou-se em dependência externa e o escravismo prolongado em gigantescas desigualdades sociais. Aliás, desigualdade que o atual projeto de escravatura pretende perenizar, porque não é um projeto para extinguir a escravatura, é um projeto para organizar e perenizar o regime escravo no Brasil. Ao longo da história, governado por uma elite que nunca se identificou com o seu povo, nunca se sentiu nacional, o Brasil mudou, mas sempre de forma a conservar relações com o passado. Até recentemente, esta situação podia perpetuar-se com alto custo humano, apesar de comprometer significativamente a nossa existência. Agora não pode mais. O crescimento demográfico, a formação de inúmeras grandes metrópoles, o acesso à informação e a maior capacitação técnica colocaram o nosso povo diante de um desafio incontornável, o desafio de tornar-se o agente da sua história. O Brasil, que desde a origem se organizou para servir ao mercado mundial, terá agora que organizar-se para si mesmo. O Brasil de poucos terá de ser o Brasil de todos. Se formos incapazes de dar esse salto, nossa existência como nação soberana e sociedade organizada está em perigo. Seria mais realista dizer, com a crise atual, esse risco é crescente. E esta origem e o sentido da crise brasileira atual. É a origem e o sentido da crise brasileira atual. Por isso, ela é dolorida, profunda e duradoura. Ela não reside na corrupção, fenômeno sempre presente na natureza humana e gananciosa.
reside sim na falta de diretrizes das lideranças que galvanizam o povo na construção de um projeto nacional que puna aqueles que a desvirtuam. Nossa história recente é uma impressionante sequência de promessas frustradas. Em oposição à desesperança, ao pessimismo, à baixa autoestima, que apresento à nação um documento programático para redefinir a própria inserção na vida política brasileira nesse momento crucial. Temos uma herança a reivindicar. Fomos nós, do PMDB, como próceres e intelectuais do antigo MDB, depois PMDB, que participamos da vida pública. O velho PMDB não é este que está aí. O velho PMDB, que teve como marco a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, presidida por Ulisses Guimarães. A Constituição continha importantes conquistas, avanços e potencialidades. Na área pública, devolveu aos brasileiros o direito de eleger diretamente seu presidente. Ampliou a participação cidadã, reequilibrou os três poderes do Estado, criou novas instituições de defesa da sociedade e redesenhou o Pacto Federativo, senadora Ana Amélia. Esta luta que é sua e de todos os outros, o pacto foi redesenhado pela Constituição e foi deformado depois com uma série de emendas e a substituição de tributos por contribuições financeiras que não são distribuídas entre as unidades federadas dos estados e pelos municípios. Na economia, a Constituição deu prioridade às empresas brasileiras de capital nacional e manteve a participação do Estado em setores estratégicos como o petróleo, a energia elétrica. Na área social, defendeu os direitos trabalhistas e definiu um sistema integrado de seguridade, dotado de orçamento próprio e voltado para garantir amparo aos segmentos sociais mais fragilizados. Saúde pública para os doentes, previdência para os que ultrapassam o período de vida laboral, assistência social para portadores de deficiência e pessoas em situação de risco. Havia um projeto civilizatório por trás de tudo isso. No entanto, todas as conquistas da Constituição de 88 foram por inúmeras emendas anuladas. Na década de 90, deu-se a contra-reforma conservadora, feita em etapas, como se fosse um golpe de Estado estendido no tempo. A Constituição Cidadã, escrita à luz do dia, com ampla participação, foi sendo esquartejada por meio de decisões sucessivas que a sociedade não acompanhou, nem compreendeu, nem controlou, sequer foi chamada para referendar. Na economia, a ideia de um futuro construído por uma coletividade que interage democraticamente, tendo como foco o bem-estar para todos, foi substituída pelo futuro opaco que resulta do jogo do mercado. A cooperação deu lugar a uma competição feroz que só interessa aos mais fortes. O conceito de empresa nacional desapareceu da nossa legislação e o papel do Estado foi erodido e debilitado. Na área social, com o anunciado fim da era Vargas, os direitos trabalhistas ficaram sob ameaça e o sistema de seguridade, subordinado à lógica do arroxo fiscal, foi retalhado até tornar-se irreconhecível. Nosso crescimento econômico despencou. Depois de 50 anos de crescimento rápido, completamos 2 décadas perdidas, seguidas por uma terceira contemplativa, e caminhamos a passos largos para uma 4ª depressiva. Deixamos de ser a 8ª e passamos a ser a 16ª economia industrial do mundo. A riqueza concentrou-se em atividades vinculadas ao mercado financeiro, que se tornou mais atrativo que os investimentos produtivos, que geram empregos e salários.
A economia desnacionalizou-se ainda mais, com empresas brasileiras sendo transformadas em massa, até mesmo nos setores mais estratégicos, em filiais de multinacionais que reservam para as matrizes as atividades mais nobres. Os vínculos tênues desse capital estrangeiro com o espaço econômico nacional atrofiam a capacidade de controlarmos o nosso processo de desenvolvimento. A incipiente e recente tentativa de construir um Estado Nacional de Bem-Estar Social foi e está sendo hoje interrompida. O Estado perdeu a capacidade de realizar, induzir e coordenar investimentos, tornando-se refém do mercado financeiro, do sistema financeiro. O tempo histórico da nação ficou subordinado ao tempo curto do capital financeiro. O país que em poucas décadas fez a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, a Embraer, a Eletrobras, uma rede de excelentes universidades públicas, o Instituto Militar de Engenharia e centenas de empresas e instituições desse tipo, que até hoje o sustentam, perdeu a capacidade de fazer, de criar e de ousar. Há muitos anos só conjugamos os verbos cortar, vender, desnacionalizar, fatiar, desmontar e desfazer. Compreendemos a gravidade da crise brasileira e desejamos propor um novo projeto para a nação. Trata-se agora de reconstituir o bloco histórico capaz de retomar a construção do Brasil. O bloco formado pelos grupos sociais que vivem no mundo da produção, do trabalho e da cultura, de um lado, unidos ao povo mais pobre do outro. Assim, proponho como base para a construção do projeto nacional 5 compromissos. Primeiro, o compromisso com a democracia. Ele aponta para o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro em bases amplamente participativas, com o resgate da dignidade da função pública em todos os níveis e a punição dos corruptos. Segundo, compromisso com a soberania. Ele representa a nossa determinação de dar continuidade ao processo de construção nacional, buscando recuperar para o Brasil a autonomia decisória que nós estamos perdendo para o capital financeiro. Terceiro, compromisso com a solidariedade. Construir uma nação de cidadãos, eliminando-se as chocantes desigualdades na distribuição da riqueza, da renda e, fundamentalmente, do acesso à cultura. Quarto, o compromisso com o desenvolvimento. Ele expressa a decisão de pôr fim à tirania do capital financeiro e à nossa condição economia periférica, dizendo que mobilizaremos todos os nossos recursos produtivos e não aceitaremos mais a imposição interna ou externa de políticas que frustrem o nosso potencial. Quinto, o compromisso com a sustentabilidade. Ele estabelece uma aliança com as gerações futuras, pois se refere à necessidade de buscarmos um novo estilo de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente viável. A expressão imediata do nosso descaminho é a ampla predominância, já faz muito tempo, de uma macroeconomia de curto prazo, que se nutre do próprio fracasso. Quanto maior o apelo a ela, maior a crise. Quanto maior a crise, maior o apelo. Ela precisa ser substituída por uma economia do desenvolvimento, com a combinação de políticas monetária e fiscal que nos coloquem no rumo do pleno emprego, pois o direito ao trabalho é o suporte da cidadania. Isto exige, desde logo, um conjunto de medidas conjugadas. Como? Transformação progressiva e ordenada da dívida pública em investimento produtivo,
em obras de infraestrutura e em novas fábricas, controle da entrada e saída de capitais, redução da taxa básica de juros para níveis internacionais, administração do câmbio em um patamar favorável ao equilíbrio das contas externas, política fiscal e monetária que busque a estabilidade dos preços. Nos últimos anos, senador Otto, mais de 40% dos recursos da União têm sido usados com encargos de dívidas financeiras, restando bem menos de 5% para investimentos. A desproporção dos gastos com serviço da dívida em relação aos demais gastos do Estado é chocante. No orçamento da União, em vigor, um mês de pagamento de juros corresponde mais do que o dispêndio anual do Sistema Único de Saúde. 15 dias correspondem a mais que o gasto anual com a educação. 10 dias, bem mais do que os recursos alocados no programa Bolsa da Família. 5 dias de pagamento de juros cobrem com sobras o gasto previsto em um ano para a construção de habitações populares. 1 minuto, apenas 1 minuto, corresponde mais que a alocação anual de recursos para a defesa dos direitos humanos. Tanta deformação provoca um aumento irracional da dívida externa, pois as obras em curso, insuficientes, acabam sendo realizadas com financiamento do Banco Mundial e do BID. Endividamo-nos em dólar para realizar obras que poderiam ser completamente financiadas em moeda nacional. Essa engrenagem precisa mudar. Os trilhões de reais que compõem a atual dívida pública precisam ser usados criteriosamente para financiar obras de infraestrutura, segurança, defesa, agricultura e fábricas. Em uma nova política macroeconômica, exige também o controle sobre a movimentação de capitais. A movimentação sem regulamentação, para dentro e para fora, alteram, antes de tudo, as relações de poder. A movimentação sem regras impede o controle e até mesmo o cálculo da taxa de câmbio, ameaçando, com esse descontrole, desorganizar o sistema de preços em que se baseia a economia real. Como o mercado de câmbio é excepcionalmente volátil, ultrassensível a movimentos especulativos, o capital financeiro adquire um poder de veto sobre quaisquer decisões que a sociedade queira tomar. Encurralado, o Estado torna-se refém desses movimentos. O poder soberano troca de mãos. A arquitetura institucional da política econômica está virada de ponta cabeça, de cabeça para baixo, tendo o Banco Central como seu operador, pois ele age com autonomia, como um Estado dentro do Estado. O sistema financeiro subordina a ação de todo o Estado nacional e do setor produtivo. A democracia se frustra, pois o poder real fica fora do alcance do povo. Na nova arquitetura que propomos, o Banco Central precisará trabalhar de forma intimamente articulada com o Tesouro Nacional, ambos perseguindo metas combinadas, não só para a inflação como hoje, mas também para o emprego, a utilização da capacidade produtiva e o volume de crédito ofertado à economia real. Há um projeto nesse sentido do senador Lindbergh que está dormindo na mesa há 2, 3 ou 4 anos. É vital retomar investimentos em grande escala em infraestrutura. Ineficiência e crises de energia, transportes e telecomunicações transformam-se em ineficiência e crises sistêmicas que atingem todos os empreendimentos. Esses são setores que exigem projetos grandes e de longa maturação, sempre relacionados com o planejamento estratégico de um projeto nacional. O papel do Estado na elaboração desta visão sistêmica permanece hoje, aqui e em todo o mundo,
rigorosamente insubstituível. Só retomaremos um crescimento acelerado se adotarmos uma estratégia que, contrariamente ao que ocorre hoje, torne mais homogêneos os níveis de produtividade e de renda existente em nossa sociedade. Quanto à renda, quanto mais igualitária for a sua distribuição, maior e mais variada será a demanda, e mais rapidamente o mercado interno alcançará dimensões que permitam ganhos de escala na produção nacional de bens e serviços, o que aumenta também nossa capacidade de competir nos mercados externos. Paralelamente, o Estado precisará definir um conjunto de políticas destinado a baratear significativamente os custos da alimentação, da habitação e dos transportes. A mais recente pesquisa de orçamento familiar, realizada pelo IBGE, mostra que mais de 75% da renda das famílias brasileiras dirigem-se apenas a esses 3 itens: alimentação, habitação e transportes. Além de ser um indicador de baixa qualidade de vida, pois as pessoas apenas moram mal, se deslocam mal e comem mal, é uma informação decisiva para a política econômica, pois explica a atrofia do mercado interno, que poderia ser o mais importante motor do nosso desenvolvimento. Na nova pauta de investimentos públicos, destacam-se também aqueles ligados à educação, em todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade. Na última década, o Estado arrecadou cada vez mais, gastou cada vez menos com a sociedade. E, mesmo assim, suas contas permanecem desequilibradas. Incapaz de compensar o enorme déficit financeiro, o corte de gastos aparece sempre como insuficiente, recolocando a necessidade de novos cortes mais adiante. Povos sem Estado são facilmente expulsos da história. Os países capturados por essa dinâmica, como o Brasil, terminam por encaixar-se de forma subordinada na nova ordem mundial unipolar. Mas essa ordem não é estável, nem permanente. A formação da União Europeia e o fortalecimento da China contêm as sementes de uma nova ordem multipolar. O espaço econômico da União Europeia rivaliza em tamanho com o dos Estados Unidos, e o euro pode vir a questionar a primazia do dólar. As economias do leste da Ásia, por sua vez, crescem muito rapidamente e formam uma área cada vez mais integrada, com o Estado chinês cumprindo um papel regional cada vez mais relevante. Nos 3 principais continentes, América do Norte, Europa e Ásia, surgem mega-estados regionais, comandando grandes economias com grande base territorial e populacional. A América do Sul, o Oriente Médio e a África são as grandes regiões do mundo que ainda não definiram os seus próprios projetos regionais e não constituíram, nem estão em vias de constituir, os seus mega-estados. Estão simplesmente marginalizados. No caso da América do Sul, 2 grandes possibilidades estão colocadas. A primeira vem sendo defendida por um número cada vez maior de cidadãos e instituições: a constituição de um projeto sul-americano que garanta a união dos nossos povos e a inserção soberana dos nossos países no sistema internacional. Tem na ALCA e seus sucedâneos o seu centro de articulação. Reforçaria e tornaria quase irreversíveis os processos de fragilização do continente, com sua incorporação formal a uma área regional sob o controle único direto dos Estados Unidos da América do Norte. Nossa margem de manobra no cenário internacional aumentará significativamente se a América do Sul assumir um projeto próprio. É um continente com grande potencial. A complementariedade das economias é enorme. A Venezuela
É o segundo mais importante do mundo em recursos energéticos, só atrás da Rússia. A Argentina tem uma agricultura fortíssima. Dos 10 países mais bem dotados em recursos biológicos, 6 estão na Amazônia. Temos gás, petróleo, minérios, capacidade de geração elétrica, água, terras e insolação abundante. Nossos povos podem construir com facilidade uma identidade comum. Um projeto sul-americano é necessário e é viável. O Brasil tem um papel central nisto e, sem pretensões de hegemonia, tem grande interesse na integração. Mas é preciso ressaltar que só teremos política externa forte se tivermos controle sobre nossa própria base produtiva, capacidade de defesa, estoques estratégicos de alimentos e matérias-primas essenciais e a capacidade de produzir nossas sementes e medicamentos, investimentos pesados e coerentes em capacitação científica e tecnológica, alto grau de cidadania e assim por diante. Projetos multilaterais que permitam um reposicionamento como o BRICS devem ser incentivados. Esse conjunto de condições é vital para podermos tomar decisões com uma boa margem de autonomia. A sociedade brasileira está vivendo uma época crítica. Sua sobrevivência depende da solução que for encontrada. De forma consciente ou não, seremos cada vez mais chamados a tomarmos decisões, num ou noutro sentido, que dizem respeito às questões decisivas. Afinal, o Brasil tem sentido? Deseja mesmo se autogovernar? Pretende fazer do seu povo o construtor da nação? Nós respondemos que sim. A ampla predominância do capital internacional e de seus associados internos no contexto de uma dependência essencialmente financeira tem impedido a continuidade dos processos de construção nacional. Nunca foi tão grande a distância entre o que somos e o que poderíamos ser, disse Celso Furtado antes de nos deixar. As condições essenciais para preparar o salto do Brasil no século XXI são de natureza política, com a definição de um projeto próprio e a vontade de levá-lo adiante. E cultural, identidade clara e autoestima elevada. Aqui reside a fragilidade a ser combatida. Temos de repor a verdade que vem sendo destruída há mais de 20 anos pela elite venal. Somos um povo belo, mestiço, sincrético, tropical, feliz, tolerante e orgulhoso de ser brasileiro. Amamos o Brasil. Estamos no limiar de uma fase histórica nova, em que o povo brasileiro assumirá o comando de sua nação. Sua elevação plena à condição cidadã é, de longe, o nosso principal desafio. É preciso transformar a eliminação da pobreza e da incultura, sobre todas as suas formas e manifestações, em um objetivo explícito, ao qual a sociedade subordina os demais. Este objetivo nunca será atingido se for tratado como hoje, como resultado presumido de um modelo econômico qualquer. Sabemos ainda ser um país pobre, com brutais desigualdades, mas temos um parque industrial articulado e quase completo. Uma população jovem, com presença marcante de quadros técnicos e pessoas habituadas à produção moderna. A agricultura capaz de responder a estímulos adequados. Vasto espaço geográfico, recheado de recursos de todo tipo. Temos capacidade científica. A história está perguntando se a nossa geração vencerá a crise. A crise que vivemos e as nossas instituições terão a grandeza de fazer desabrochar a promessa civilizatória contida na sociedade brasileira. Com esse trabalho, convocamos todos os brasileiros que desejam responder que
que o façam repetindo. O nosso sim. Queremos sim construir uma nação moderna, independente e soberana. A esse trabalho, seguiremos com algumas propostas pontuais. Senador Cristóvão, o nosso projeto de educação, apesar de toda a discussão corporativa que tivemos, não é um projeto redentor da educação brasileira. Nós não temos ainda delineado de forma completa um projeto de infraestrutura que diga respeito às necessidades de um projeto nacional para gerar empregos e empresas. E eu lembro aqui sempre o exemplo da Espanha. A Espanha teve um investimento simplesmente brutal em infraestrutura que fez a riqueza de bancos e de empreiteiros. E hoje ela tem a maior estrutura rodoviária do mundo, mas não tem emprego, não tem indústria e não tem condição fácil de sair da situação em que se encontra. Nós precisamos detalhar um projeto nacional. E é isto que nós estamos nos dedicando. Dentro do velho MDB de guerra, que não pode se submeter àquela asnice da ponte para o futuro, que é o dependentismo e o entreguismo subordinado, pouco racional, colocado a serviço de interesse do mercado financeiro e com nenhuma preocupação pelo povo, pelo emprego, pelo desenvolvimento e pela soberania nacional. Nós vamos continuar com esse trabalho. Pretendemos apresentá-lo na convenção do PMDB, que será o ano que vem, para que o partido volte às origens, que cá entre nós foram as origens comuns de todos os partidos e de todas as pessoas conscientes que militam na política hoje, depois do seu fracionamento. Mas não é um projeto PMDBista, é um projeto para o Brasil-nação. Com todo prazer, concedo a palavra ao senador Cristóvão. Senador Requião, em primeiro lugar, é um prazer ouvir um discurso que traz a necessidade e apresenta a dimensão de um projeto nacional. Nós perdemos isso. Totalmente de acordo quando o senhor diz que o simples jogo da economia, sobretudo num tempo das finanças dominando tanto e das finanças internacionais, como o senhor disse, na metade do discurso, dominando o processo. Macroeconomia de curto prazo. Com a macroeconomia de curto prazo especulativa, não vai levar a um projeto de nação. Então, minha satisfação de vê-lo com essa preocupação. Também, a maneira como o senhor coloca como fundamental que, ao lado da estabilidade monetária, a gente cuida do emprego também. Como o senhor disse com clareza aí, ao tratar do Banco Central. Um pedaço do seu discurso eu não assisti porque estava no trajeto do carro onde eu ouvia uma parte e chegar aqui, correndo porque queria falar. Mas o que eu senti falta foram de duas coisas. Primeiro, uma análise, senador Otto, que talvez não seja esse momento, de saber quais são os limites que nós temos ainda hoje da independência absoluta de um país em relação ao que acontece no mundo. Até os anos 70, a gente podia falar em independência absoluta. Agora, toda independência é relativa. O problema é que nós temos uma dependência absoluta. Saímos da possibilidade de uma independência absoluta para uma dependência absoluta. Temos que entrar no tempo de uma certa independência cooperativa, digamos. Então, esse é o que talvez a gente precise aprimorar mais. E segundo, é a ênfase na educação. Pode ser um equívoco meu, mas eu acho que o senhor tem muito perto do senhor, seu irmão Maurício, que concorda comigo, de que o caminho para mais da metade de tudo isso, como a independência, como a eficiência, como a possibilidade, como a redução da desigualdade, vem da possibilidade de ofertarmos a educação de qualidade igual para todos. O filho do rico na escola com a mesma qualidade do filho do pobre. Ele ainda dito pelo outro lado. O filho do pobre na mesma escola do filho do rico. Uma observação do senhor à parte? Sim, claro. O trabalho básico sobre o qual eu redigi esse discurso dá uma demonstração clara. Por exemplo, no Brasil nós temos 8,5% da força de trabalho empregada no Estado, nos municípios e na União. 8,5%. Os Estados Unidos tem 16% e a França tem 27%.
Então, o nosso problema não é exatamente esse de fazer cortes alucinados aqui e ali, mas sim de selecionar e fazer esse pessoal trabalhar. Nós precisamos aumentar, sim, o número de professores especializados, melhorar a qualidade da escola, diminuir o número de pessoas em cada sala de aula e valorizar a educação, não apenas do ponto de vista corporativo, mas do ponto de vista da eficiência. É claro que o trabalho feito no Congresso tem qualidades. Tem um outro trabalho do Mangabeira Unger muito interessante. Mas nenhum dos dois me parecem dar uma fórmula aplicável e eficiente nesse momento. Nós temos que trabalhar sobre isso. E eu faço aqui o convite para entrar na nossa equipe que está trabalhando nesse projeto. A sua colaboração seria apreciada e inestimável. Eu ia concluir dizendo que quando o senhor fala em nós, e mais de uma vez fala, eu queria me incluir também. Eu quero fazer parte desse nós. O nós de buscar um projeto alternativo para o país. Podemos discordar de muita coisa aí, mas não importa. O que importa é que a gente tem uma coisa em comum. O Brasil precisa de um projeto nacional que abandonou, que ignorou. Esse projeto nacional tem maior ou menor capacidade de independência em relação ao exterior. A gente pode discordar aqui e ali. O sistema financeiro tem maior ou menor independência, que a gente não pode dominar. Eu costumo dizer que não adianta reclamar do sequestrador quando ele põe um revólver na sua cabeça. Você tem que pagar o resgate. O mercado financeiro hoje, os bancos, sequestraram a gente. E não podemos, de repente, espernear e ignorar que eles estão com um revólver na cabeça da gente. Tudo isso, eu acho que são detalhes que se pode discutir. Mas eu quero reafirmar o que eu comecei dizendo. É bom ouvir um senador trazendo a ideia de um projeto nacional em busca de um rumo para o Brasil e um rumo que leve em conta toda a potencialidade da autonomia, da independência que nós temos, a obrigação de buscar e condições de conseguir. Eu quero ser um dos que fazem parte do seu nós. O senador conhece mais ou menos o grupo que está elaborando esse tipo de raciocínio. A ideia da autoestima nacional, da condição de ser brasileiro, da formação do povo, passa pelo Carlos Lessa, pelo Dark Costa, pelo Márcio Henrique. Temos conversado paralelamente com economistas como a Maria da Conceição, o Beluso. O núcleo é aquele núcleo conhecido que trabalha perto de mim no governo do Estado e há muito tempo dando uma colaboração que transformou o meu governo num governo excelente no Paraná. Agora é um grupo aberto. PMDBista porque nós estamos nessa luta interna do PMDB. Mas muito mais importante que tudo isso é o país. Com todo prazer, eu concedo a parte à senadora Ana Amélia. Bem, eu ia já fazer uma cartinha para o senhor reclamando que eu tinha levantado primeiro o microfone, mas como foi o segundo foi o senador Cristóvão, eu não brigo com ele, que eu tenho uma admiração enorme. Eu tinha que começar porque estava aqui a sessão acompanhando o senador Requião e Vossa Excelência dá uma contribuição realmente valiosa para esse debate. Quero só duas observações. A primeira, cumprimentá-lo por esse reconhecimento da crise federativa. Quando Vossa Excelência fala do acréscimo de contribuições não compartilhadas com estados e municípios. Quem foi governador sabe bem da injustiça criada nesse processo. Então, teríamos que ter um pouco mais de solidariedade federativa, o que não está tendo, e levando municípios, eu sou municipalista, e estados a uma situação de, eu diria, quase insolvência, senador, porque ao que é exigido o rigor da lei de responsabilidade para os prefeitos, muitos dos quais afastados dos seus cargos por conta do rigor da lei, e também isso não é justo, e também a repartição dos recursos arrecadados. Nós não conseguimos avançar muito porque os conflitos de interesse entre estados e municípios e a União são notórios, então vai demorar o tempo que nós vamos chegar a isso. E a observação que eu faria, Vossa Excelência fez uma crítica à Espanha, falando que o país, que é um país que foi uma referência, fez uma estrutura logística de transportes extraordinária que está ociosa. Pelo contrário, senador, isso deu à Espanha a condição de ser hoje, na Europa, entre os países que têm numa área da economia extraordinariamente relevante, queria lhe enxergar agora, extremamente relevante, que é o turismo.
E se não fosse essa infraestrutura de transporte, o país não poderia se beneficiar, mesmo que seja um país pequeno. Hoje o senhor tem um trem rápido de Madrid a cidades como Sevilha ou Córdoba, que o senhor faz isso com poucas horas. Então, eu penso que essa infraestrutura deu um salto de qualidade na mobilidade para os turistas, e a Espanha, com o turismo, tem uma participação importante no PIB desse importante país que todos nós amamos muito e que nos mostra como vencer crises, como já passou tantas na sua história. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento. E temos nossas raízes ainda na Espanha também, não é? Mas a Espanha, se tivesse casado o projeto de investimento em infraestrutura com a necessidade do desenvolvimento nacional, estaria bem. Porque o turismo é fantástico, mas hoje se viaja pela Espanha em rodovias com 4 ou 8 pistas, praticamente isolado, sozinho, solitário. A crise diminuiu o fluxo turístico e a Espanha perdeu receita. Então, o que eu vejo é a necessidade de um casamento entre um projeto nacional e integrado de industrialização com os investimentos em infraestrutura. Infraestrutura não é só turismo. É infraestrutura elétrica, é infraestrutura de saneamento, uma série de outros investimentos paralelos que aumentam a produtividade industrial. A infraestrutura não aumenta a produção industrial, mas ela dá condição de aumento da produtividade industrial, encurtando distâncias, facilitando transportes, fornecendo energia a preço barato, água, dando as condições corretas para aumentar a produtividade. Eu quero dar a palavra inicialmente, rebufo ao senador Maranhão. Senador, eu estava ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência. Cheguei porque estava olhando a TV Senado e, de repente, pude ouvir Vossa Excelência na tribuna do Senado, trazendo um projeto que pode marcar o reencontro do nosso partido com as suas origens, o PMDB. O PMDB não pode ficar nessa política de toma lá, deca cá, brigando por empregos no governo, que podem ser até os mais altos, os ministérios, mas que não têm nenhuma repercussão na vida política nacional e nem reabilitam o PMDB com as suas origens. Na verdade, o eleitor do PMDB, que está disseminado no Brasil inteiro, é o partido que tem mais capilaridade na vida nacional. Não se fez, não se faz, nem a nossa base, que está lá em todos os recantos do país, se empolgaria com a política dessa natureza, porque ela contraria, inclusive, as origens, o DNA, as causas que deram origem ao PMDB. Mas eu me empolguei muito com o discurso de Vossa Excelência em quase todos os aspectos. Mas, marcadamente, quando Vossa Excelência fala da educação, quando Vossa Excelência fala da necessidade de reformular o modelo de educação que o Brasil tem. Um modelo superado, um modelo que não tem um século de atraso, não, deve ter mais de um século, talvez 1,5 séculos ou 2 séculos. O Brasil não pôde se livrar da dependência tecnológica, científica, que lamentavelmente ainda tem. Ciência não pode ser uma torre de marfim apenas para alguns iluminados. A ciência deve ser o oxigênio através do qual o país respira, o país cresce, o país é capaz de levar as suas riquezas e os seus produtos, sobretudo no campo da indústria e da indústria nova, da informática, a todos os países do mundo. É assim que os chamados tigres asiáticos estão fazendo a sua independência, através de uma escola moderna, uma escola inclusiva, que abre espaço no mercado de trabalho. É triste a gente que é do Nordeste brasileiro e do interior ver que aqueles alunos
que estão frequentando as escolas do curso médio, do curso primário, vão terminar o curso e continuar desempregados, porque os cursos existentes não levam o aluno, não preparam o aluno para o mercado de trabalho, para a profissionalização. O governo Lula deu um passo à frente nesse sentido, mas ficou muito tímido. A escola profissionalizante, os Cefetes e agora os institutos de educação, já na área do ensino superior, são pouquíssimos no Brasil. E o Brasil não sairá dessa crise sem um projeto arrojado. O Brasil precisa ter coragem de investir recursos na inteligência de seu povo, mas não está fazendo isso. E eu não sei quando vai fazer. Eu não sei sequer, na área corporativa, Vossa Excelência, quando atendeu a parte do senador Cristóvão Buarque, que é um pioneiro em matéria de educação, porque poucos falam disso, e eu o chamo apropriadamente de pioneiro. Vossa Excelência falou do corporativismo. É preciso que também os professores, e sobretudo aqueles que estão administrando a área de educação, se convençam de que tudo está errado. E é preciso fazer uma reforma radical, uma verdadeira revolução, senão o Brasil não vai sair das dificuldades em que está. A indústria nacional é uma indústria, é uma grande linha de montagem, a colocar kits que vêm dos países desenvolvidos, inclusive da China continental, e depois são colocados dentro de uma caixa aqui e recebem um selo Made in Brasil. E, naturalmente, que os industriais, entre aspas, financiados pelos subsídios que o governo concede, vão ficar muito felizes e orgulhosos, mas todo mundo sabe que ali não tem nada produzido no Brasil. Eu sou prático. Por exemplo, este aparelhozinho que está aqui na minha mão, o telefone. O Brasil tem centenas, talvez milhares de modelos de telefone. Eu não sei se Vossa Excelência conhece algum que tenha sido produzido no Brasil. Que a inteligência desse nem produzido, nem projetado. Nenhum produzido no Brasil. E onde é que está a nossa capacidade? Nós queremos continuar como meros importadores de produtos da China ou de quem mais tem a capacidade de fazê-lo? A própria indústria automobilística, que uma vez foi chamada de indústria de carroças pelo ex-presidente Collor, e agora merecia de novo qualquer apodo nesse sentido, porque estão importando os carros inteiros. A inteligência do carro, o motor, o câmbio, e quando parte para os eletrônicos, nada é produzido do país. Você compra um carro, hoje a Mercedes-Benz, a Porsche, não sei mais o que, está aí nas principais revistas nacionais anunciando os seus últimos modelos produzidos na Alemanha, na Europa, na França e nos Estados Unidos como produto nacional, e nós sabemos que é uma mentira, porque o Brasil não foi capaz de produzir algo que fosse realmente resultado da inteligência e da capacidade de nossos filhos. Vossa Excelência traçou aí uma ode, e eu assino embaixo, a inteligência da juventude. Essa juventude está sequiosa por saber, por conhecer, mas é preciso que se lhe ofereça oportunidades. Os professores são obrigados, em todos os níveis, a ter 2, 3 bicos para poder sobreviver, vivendo de um salário de fome que não lhes permite frequentar os laboratórios, desenvolver experimentos e novos projetos para motivar os seus alunos. Então, eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz. Eu estou falando apenas de um aspecto, claro que no improviso de uma parte, para dizer do meu entusiasmo, mas tudo mais que Vossa Excelência falou aí poderá se constituir numa bandeira para o nosso grande partido, o PMDB, se os seus dirigentes tiverem juízo para abraçar essas novas causas e saírem do dia a dia medíocre
que nós estamos vivendo, lamentavelmente, e talvez por isso mesmo, sendo testemunhas dessas desgraças que têm acontecido aí recentemente no Brasil. Senador Maranhão, parece um paradoxo, né? Mas a mudança e a modernização do partido vem de dois dinossauros PMDBistas, eu e Vossa Excelência. Eu me lembrava aqui, ironicamente, de uma frase do Nelson Rodrigues, quando diziam a ele, qual é a sua proposta para os jovens? Ele, com aquele cinismo irônico, dizia, envelheçam, meus filhos. Não se muda uma realidade sem o conhecimento do passado, sem uma análise inteligente do presente e uma proposta para o futuro. Nós não podemos continuar a reboque de ideias que vêm de fora para dentro e que visam única e tão somente nos colocar na dependência de países já mais desenvolvidos e organizados. Com todo prazer, concedo a parte ao senador Regufe. Senador Roberto Requião, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, por um detalhe muito específico, porque Vossa Excelência está fazendo aqui um debate de um projeto nacional. E eu sinto falta desse debate hoje no Parlamento. Se debate no Brasil muito projetos de poder, mas não se discute um projeto de país, um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto nacional. Então, quero aqui primeiro me congratular com Vossa Excelência de ter ido à tribuna para fazer um debate de ideias, um debate do futuro do país, e não um debate da barganha política, um debate de um projeto de poder, mas um verdadeiro debate de um projeto nacional. Eu, com relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, tem partes que eu concordo, outras que não é bem a minha opinião, mas Vossa Excelência toca num ponto que é muito importante, que é a necessidade de ter uma política desenvolvimentista nesse país. Esse país precisa ter uma política desenvolvimentista, que desenvolva economicamente o país, que gere emprego e renda, que incentive as pessoas a realmente a empreender e desenvolver o país. Então, essa questão do desenvolvimentismo, a questão do desenvolvimento econômico, eu considero importante. Agora, eu queria me ater aqui a um ponto que Vossa Excelência colocou no início do seu pronunciamento, que para mim é de suma importância e que eu não vi, e que eu não vejo as pessoas debatendo, infelizmente. Vossa Excelência falou com muita propriedade no início do seu pronunciamento sobre o aperfeiçoamento da democracia. Na minha concepção, a democracia representativa, como a gente conhece, ela está falida. As pessoas, elas não querem mais, muitas vezes, votar por representantes, elas querem a democracia direta. Eu acho que nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos de democracia direta. Vossa Excelência utilizou o termo democracia participativa, aumentar a participação da sociedade, e eu considero que o futuro é isso, é a sociedade governando junto, a sociedade legislando junto, a sociedade participando junto dos governos nesse país, nos seus diferentes níveis. E eu acho que nós temos que avançar para isso, para mais mecanismos de democracia direta, para a população participar diretamente do ato de governar. E Vossa Excelência foi muito feliz quando coloca isso como uma das premissas na questão da democracia participativa. Eu acho que nós temos que avançar para isso, para poder fazer a sociedade se sentir partícipe do ato de governar diretamente junto ao governo. E eu queria me parabenizar com Vossa Excelência. Senador Regufe, a democracia atual é uma democracia inspirada no processo grego. É a democracia da ágora, onde os gregos, cidadãos nascidos em Atenas, decidiam questões muito importantes para o seu Estado. Mas essa democracia também era limitada. Ela excluía todos os estrangeiros, excluía os escravos nascidos e não nascidos, e os mais pobres não participavam. Daí, um líder, um rei grego, introduziu o mandato pago, o salário.
eu vejo muita crítica ao salário dos parlamentares, dos vereadores. O mandato pago foi uma inovação para possibilitar que os mais pobres pudessem participar da política, porque a política passou a ser um dom, um munus das pessoas abastadas, porque os pobres não tinham nenhuma condição de se dedicar à administração pública. Mas essa democracia direta, ela evolui para a democracia representativa à medida que as questões do Estado são tão complexas que não podem ser discutidas uma a uma na ágora. Elas têm que se vincular a uma delegação da base para determinados personagens, que são os mandatários, os parlamentares, que vão falar em nome da base. Mas a traição da delegação, a falência da representatividade foi tão grande que o movimento sindical italiano criou uma outra figura que eu acho que é que nós temos que utilizar como evolução do processo. É um mandato imperativo. O sujeito se elege dizendo que vai cumprir determinadas condições, tem um programa econômico, tem um programa social, e no momento em que ele deixa de cumprir, ele perde imediatamente o mandato e a base que o elegeu coloca outro no lugar. O mandato imperativo é fundamental. Hoje nós temos a falência da democracia representativa. Eu vejo essa falência quando o meu PMDB apresenta na Fundação Ulisses Guimarães um projeto que está à direita da loucura do Joaquim Levy, que é o dependentismo, é a vinculação definitiva do país aos interesses econômicos do capital financeiro vadio. Então, a democracia se vinculando a um mandato imperativo, nós estaríamos dando um passo importantíssimo. E a Dilma, ao invés de estar preocupada com esse impeachment, que realmente não vai ter sucesso, porque ela não é desonesta, ela devia estar preocupada com o seu compromisso eleitoral que a levou ao Palácio do Planalto, e o não cumprimento das ideias colocadas durante o processo de eleição. Senador Requião, só fazer um adendo a Vossa Excelência, concordo em gênero, número e grau. Eu, inclusive, protocolei aqui nessa casa, no início do mandato, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, sobre a revogabilidade de mandatos, onde a pessoa eleita teria que cumprir absolutamente tudo o que ela se comprometeu durante o processo eleitoral e registrou na Justiça Eleitoral. Ela teria que registrar no início do processo eleitoral suas propostas e compromissos pelas quais ela quer ser candidata. Na verdade, o registro existe já, é o estatuto do partido pelo qual ele se candidata. Ela quer ser candidata e eleita teria que cumprir tudo aquilo. Então, tem uma PEC tramitando de minha autoria nessa casa sobre a revogabilidade. E o voto aberto, senador Regufe, sempre aberto em todas as circunstâncias. O pessoal diz, não, mas o judiciário pode retalhar um parlamentar que vote contra a admissão, a confirmação da nomeação de um juiz. Não é bem assim. O que eles podem, nós podemos também. À medida que eles podem mandar prender um parlamentar, com o que nós concordamos numa sessão memorável aqui, nós podemos empichá-los também, impedi-los também, desde que não cumpram o seu dever constitucional e não procedam com correção. Então, não há por que haver esse medo do Congresso Nacional. Esse medo vem, provavelmente, da origem do financiamento de empresas privadas para campanhas eleitorais. Os parlamentares se vinculam aos seus financiadores e não se vinculam mais aos ideais partidários. Eu lembro que o meu PMDB, na época em que algumas pessoas que me ajudaram à reflexão desse processo estavam no partido, era o partido das classes populares, o partido das classes desligadas do interesse do grande capital, o partido dos funcionários públicos, das mulheres, das minorias. De repente, eu abro o livro do PMDB, de Estatuto e Princípios, retiraram isso numa convenção mandrake dessas que fazem, de repente, sem que a gente tome conhecimento. Assim como retiraram da Constituição o Estado Social, progressivamente, com emendinhas. E agora surge aí o Joaquim Levy e o PMDB apresenta o tal Ponte para o Futuro, que nada mais é do que uma regressão absoluta de todos os princípios, uma traição completa. Num partido sério, o pessoal que apresentou aquilo seria excluído dos quadros partidários. Presidente, muito obrigado pela enorme tolerância na realização desse debate e vamos levar essa discussão para frente.